Lucas capítulo 13, versículo 6. Os que encontraram, digam amém. E dizia esta parábola, em algumas versões, traduções diz, então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, ou ao vinhanteiro: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la utilizar a terra, em algumas traduções, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu escave. Em outras traduções diz, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Em outras traduções diz, se der fruto, ficará. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Repita assim comigo: hoje Deus te dá uma nova oportunidade. Mais uma vez diga: hoje Deus te dá uma nova oportunidade. Podeis assentar. Nós temos sempre o costume de frisar que no momento da mensagem a atenção tem que ser total. E eu quero reforçar nesta noite, porque, irmãos, Deus me deu esta palavra esta tarde, e o meu coração ferveu. Eu senti Deus poderosamente falar comigo acerca desta palavra. O que eu tenho a compartilhar com os irmãos não é algo de mim mesmo. E tenha uma coisa em seu coração, uma certeza em seu coração: se nós colocarmos em prática o que Deus vai falar através da palavra desta noite, a nossa vida nunca mais será a mesma. Os irmãos observam que a palavra está nos dizendo acerca de vinha, acerca de senhor, acerca de vinhanteiro e acerca de uma figueira. Antes de aprofundarmos o texto bíblico, antes de tudo precisamos saber o que realmente Jesus estava querendo dizer, falar, através desta parábola, parábola da figueira estéril. Primeiro, a vinha tipifica a obra de Deus. A vinha tipifica o que, igreja? A obra de Deus, a vinha. Segundo, o Senhor, dono da vinha, tipifica o próprio Deus. Terceiro, o vinhanteiro tipifica o Espírito Santo de Deus. Quarto, a figueira representa
eu e você. Diga para o seu irmão, a figueira tipifica eu e você. Ok. Então, o tema da mensagem desta noite é: hoje Deus te dá uma nova oportunidade. Agora vamos aprofundar na simplicidade o texto bíblico. Primeiro lugar, aquelas terras tinham um dono. Eu vou repetir. Aquelas terras tinham, faz assim, irmãos, um dono. Não eram dois, mas era somente um. Quem era o dono? O Senhor. O dono da vinha. Por que eu fiz questão de destacar que aquelas terras tinham um dono? Porque alguém trabalhava naquela vinha, alguém estava plantado naquela vinha, porém, tinha apenas um dono, ou seja, apenas um Senhor. Lembra do que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 24? Ninguém pode servir a dois senhores, porque se tentar, vai agradar a um e vai desagradar o outro. Então olhe para cá, se algum momento da nossa vida a gente pelo menos pensar em servir a dois senhores, lembre-se que não vai funcionar. É decisão. Ou serve ao Senhor deste século, porque o Senhor deste século, diz a Bíblia, que cegou o entendimento de muitos. Ou nós servimos ao Senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus. Não tem como ficar neutro, e nem como ficar em cima do muro, e nem tem como ficar lá e cá. Não tem como estar com um pé fora e um pé dentro. Tem que decidir. Nos dias de hoje tem muita gente envergonhando o reino de Deus por conta das indecisões. Uma hora está lá no meio da escassez, uma hora está no meio da bebedícia, uma hora está no meio do engano, uma hora está no meio da prostituição, daqui a pouco está na casa de Deus como se nada tivesse acontecido. Vou deixar bem claro, não é aquele tipo de pessoa que foi lá e pecou como nós éramos pecadores, se arrependeu, confessou e deixou, e fez uma nova aliança com Deus. Não é este tipo de pessoa que eu estou falando. Estou falando é aquele tipo de pessoa que está, diz que está, mas não está. Fique ligado. Então, aquelas terras tinham um dono. Quem era o dono daquelas terras? O Senhor. Fique ligado. Segundo, era uma vinha cheia de videiras que produziam. Aquelas terras eram uma vinha nas quais estava composta, cheias de videiras. O que é videiras? Pode ser conhecido como parreiras. Você está entendendo? É aonde vem a uva, e da uva vem o vinho. Então era uma vinha cheia de videiras que produziam. Não tinha vinha estéril lá. Irmão, fique ligado na mensagem em nome de Jesus. Não tinha vinha estéril lá. Terceiro aspecto. Mas o Senhor da vinha plantou uma figueira, segundo historiadores, no meio da vinha. Irmão, pegue a reflexão da palavra. Aquelas terras tinham
Era uma vinha cheia de videiras que produziam, frutificavam. Mas de repente o Senhor, o dono da vinha, planta uma figueira no meio da vinha. Na lógica humana, sem sentido nenhum. É o mesmo que o camarada tivesse um bananal imenso, assumir de vista, aí ele vai lá no meio do bananal e planta um pé de limão. Mais ou menos isso, né? Alguém chega e diz, nada a ver esse pé de limão aqui. Se é um bananal. Não é desse jeito? Assim aconteceu. Era uma vinha. Mas o dono decide plantar no meio da vinha uma figueira. O que mais, bispo? O Senhor, dono da vinha, tinha um carinho especial pela figueira. Tinha um carinho especial. Irmãos, é porque as vinhas tinham menos valor do que as figueiras? Não. É porque a figueira era mais valiosa do que as videiras? Não. Mas ele tinha um carinho especial. Através deste carinho especial, o dono da vinha deu à figueira terra para ela, aonde ela foi plantada. O dono da vinha deu um tratamento especial para ela. O dono da vinha zelou daquela figueira, porém a figueira não frutificava. Eu vou repetir. O dono da vinha tinha um zelo especial pela figueira. O dono da vinha deu um tratamento especial pela figueira. O dono da vinha tinha um zelo especial pela figueira, porém, ela não frutificava. Escute o que eu vou lhe dizer. Falta de terra não era, falta de adubo não era, falta de água não era, falta de zelo não era, falta de carinho não era, falta de atenção não era, falta de tratamento não era, falta de podação não era. Ao mundo espiritual, falta de ensinamento não era, falta de exortação não era, falta de aconselhamento não era, falta de ensinamentos não era, falta de amor não era, não era. Mas mesmo assim, a figueira não florescia, não produzia, não frutificava. Ela tinha tudo para frutificar, porém não frutificava. E a Bíblia ainda diz assim, que já fazia 3 anos que o dono da vinha ia até ela procurar frutos e não achava sequer um fruto. E não se engane a pensar que a vinha tinha apenas 3 anos, viu? Segundo a tradição da época, quando a figueira completava 4 anos, os frutos eram dispensados. Quando a figueira completava 5 anos, os primeiros frutos eram dispensados. Quando a figueira concluía de 7 para 8 anos, esses 3 anos, a contar depois do 5º ano, os frutos tinham que permanecer, porque eram utilizados. Então, aqueles 3 anos que o senhor da vinha foi até ela tinha que produzir frutos, ela tinha que frutificar. Ele foi durante 3 anos e não encontrou nem sequer um fruto.
Então ele disse: corte, porque está ocupando um espaço. De qual forma, irmãos? De qual forma? Inutilmente. Em outras palavras, só está ocupando espaço, só está ocupando, fazendo volume. Você está entendendo? Não tem serventia. Irmão, isso aqui é algo espiritual. A gente pensa muito, Deus é amor, Ele nos ama, Ele é perdão, Ele é misericórdia. Mas o Senhor estava querendo falar algo muito profundo com o povo. Além do que a gente pode pensar e imaginar. Sexto aspecto. Como somos a figueira, devemos frutificar. Irmãos, olhem para cá. É uma questão de dever. É uma questão de tarefa diária. Frutificar. Produzir. E eu vou lhe provar na Bíblia que quando alguém se encontra com o Senhor, o dono da vinha, se não frutificava, tem que... Ó, calma aí, já quer cortar, ó. Calma aí. Se encontrou com o dono da vinha, tem que frutificar. Tem duas escolhas. Ou frutifica, ou então ele... corta. E não tem negócio de dizer: Jeová, não me corte não, Jeová. Não me corte não, Jeová. Eu não deixo tu me cortar. Com Jeová não tem esse negócio não. Se ele der a ordem, está dada. Não tem conversa, não tem rodeio. Ele corta. Quem encontra com o Senhor, o dono da vinha, deve frutificar. Porque se encontrou com ele, pode ter certeza, é estéril, não tem problema. Se encontrou com o Senhor, vai ter que frutificar. Pega esse microfone. Pastor Francisco, hoje nós vamos pregar junto aqui. Gênesis capítulo 29. Irmão, fica ligado, você vai entender o quanto Deus preparou esta noite para falar conosco. Gênesis capítulo 11, segura aí, versículo 29 e 30. Lembra de Saraí? Nessa Saraí está aí não, viu? Mas essa Saraí aí frutifica. Esposa de Abrão ou de Abraão, lembra? Saraí não podia frutificar, gerar. Qual a razão? Ela era estéril. Aí olha o que o Senhor faz. Gênesis capítulo 11, versículo 29 e o versículo 30. Irmãos, fique ligado. Pode ler, pastor. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Saraí. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. 30. E Saraí foi estéril e não tinha filhos. Ok. Então Saraí era o quê? Estéril, não tinha filhos. Irmão, não se pegue no conceito, quer dizer que eu tenho que fazer filho, é? Não. Pegue a interpretação espiritual. Estamos falando sobre frutificar em todas as áreas, mas eu estou te mostrando o exemplo de quem não frutificava, teve um encontro com o Senhor e passou a frutificar. Então quem está falando que ela era estéril sou eu ou a Bíblia? A Bíblia. Agora vamos lá, olha o que o Senhor faz, capítulo 17 de Gênesis ainda. Capítulo 17, versículo 15, versículo 16 e o versículo 17. Versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: a Saraí, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Saraí, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei
de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão delas. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Ok, então segura. O que o Senhor disse? Tua esposa vai gerar um filho. O nome dele vai ser Isaac. Aí Abraão, a Bíblia diz que ele sorriu. Em outras palavras, eu imagino, como assim? Minha esposa gerar um filho? É estéril? Um homem com 100 anos? Minha esposa com 90 anos? Sorriu. Sabe o que aconteceu? Vou ter que concluir, resumir, senão não dá tempo. Capítulo 21, versículo 1. Peraí, a gente leu o versículo 19 lá? Vamos ler para a gente o versículo 19. Capítulo 17 ainda, 17, versículo 19, perdão. Versículo 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Ok. Quem deu o nome? Deus. Quem deu o nome? Deus. E ai dele quiser se mudar. Vai ser um filho varão, e o nome será? Gênesis capítulo 21, versículo 1, 2 e 3. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou a Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Ok. O que aconteceu, irmãos? Isaque nasceu. O que aconteceu, irmãos? Isaque, aquela que não podia frutificar, agora frutifica. Vamos lá? Vamos mais? Lembra de Isabel, esposa de Zacarias? Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Mais? 6 e 7. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Ok, então era um casal irrepreensível. Em outras palavras, fiel a Deus, em tudo. Não era questão, é a mão de Deus, por isso que ela não pode frutificar, era castigo de Jeová, não. Eles eram fiel em tudo. Porém, Isabel era estéril. Aí olha o que acontece no versículo 18. Versículo 18, porque o versículo 5 ao 7, o Senhor declara ali que ela é estéril. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo. 17, perdão, 17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. 18? Pode prosseguir, 18, 19. Prossegue. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, 20.
Pode concluir no 20, aí depois o senhor leu o 13 e o 14. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Ok, 13 e 14. 13 e 14. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Ok. Deixa eu te explicar aqui rapidamente para a gente entender. O Senhor enviou o anjo para falar com Isabel e com Zacarias. Eles iriam ter um filho, e o nome do filho seria João. Só que pela tradição, o nome do filho tinha que ser o nome do pai. O desejo do coração de Zacarias era colocar o seu próprio nome. Só que o anjo do Senhor falou: se chamará João. E a Bíblia diz que Zacarias sorriu, duvidou do anjo. Sabe o que o anjo disse? Vai se cumprir, porém, tu vai ficar mudo, sem falar, até que isso seja concretizado. E aconteceu isso. A gestação todinha de Isabel, Zacarias não falava. Quando ele foi abordado, que alguém perguntou qual é o nome da criança, a Bíblia diz que ele pediu uma taubinha de madeira para escrever o nome. Escreveu lá João. Porque quando chegaram para ele: como é que é o nome do menino? Zacarias. O nome do menino, rapaz. Aí pegaram uma taubinha, entregou para ele, ele escreveu o nome, mostrou lá, João. Só depois que o menino nasceu, foi que Zacarias voltou a falar. Porque nunca podemos desacreditar daquilo que Deus nos promete. Pode ser estéril, mas se Deus falou, vai ter que frutificar. Vai ter que frutificar. Mateus capítulo 7, versículo 18, até o versículo 21. Olha o que acontece com quem não frutifica na presença do Senhor. Mateus 7, 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ok, então além de frutificar, tem que frutificar frutos bons. Porque de uma árvore boa não pode sair maus, e de uma árvore má frutificar bons. Se conhece a árvore pelo fruto. Tem gente que está até frutificando, mas como tem sido os teus frutos? Tem espelhado a vida de alguém? Tem transpassado a verdade? Tem sido o exemplo dos fiéis? Ou alguém olha para você e diz assim: para mim ser crente igual a ela, eu prefiro ficar no mundo. Para mim fazer o que ela e o que ele faz, e depois estar na igreja como se nada tivesse acontecido, eu prefiro viver uma vida logo enganosamente no pecado. Porque a Bíblia diz assim, aliás, nós é um jargão de pregador: venha como estais, porém não permaneça. Todos nós somos
pecadores, mas o fato de sermos pecadores não nos dá o direito de abraçar o pecado, de andar no pecado, se entregar ao pecado e servir a ser escravo do pecado. Não podemos, não podemos. Dá volume, meu filho. Não podemos. Então, se parar de frutificar ou se não frutificar, ele corta. Foi o que aconteceu no texto que nós lemos. Respondeu o Senhor: deixai-o mais um ano. O vinhanteiro interferiu: Senhor, corta não, Senhor, deixai só por mais um ano. Eu vou escavar ao redor dela, eu vou adubar ao redor dela. Se der fruto durante o ano, aí fica. Se não, o Senhor disse: manda cortar. O Senhor estava dando uma oportunidade. Ou seja, o Senhor deu uma oportunidade à figueira. Então, o que devemos fazer para frutificar? Por quê, bispo? Porque tem gente que está no templo, outros que estão sendo alcançados e serão alcançados por esta palavra. Tem gente que parou de frutificar e tem gente que nunca frutificou. O que é que eu tenho que fazer para frutificar? Lá vai a receita, para a gente finalizar a mensagem. Primeiro, identifique qual é o propósito de Deus para a sua chamada e qual é a sua missão. Você tem que identificar para que Deus te chamou. Qual é a tua missão? A minha missão é só ficar sentadinho e não fazer nada. Que missão é essa, irmão? Que missão é essa? A gente tem que fazer alguma coisa para frutificar. Qual é a tua ocupação? Lembra quando Jonas tentou fugir do Senhor? Quando a tempestade veio, se vocês lerem lá em Jonas capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia diz que no momento da tempestade, quando eles vão ter um diálogo com Jonas, a primeira coisa que eles perguntaram para Jonas foi: por que nos sobreveio este mal? Aí em seguida ele diz assim: qual é a tua ocupação? Em outras palavras, qual é a tua missão? O que tu está fazendo? Qual missão você está cumprindo? Se Jonas respondesse na lata, no linguajar popular, ele diria: a minha ocupação é fugir. Fugitivo. Fugitivo. Naquela época não é que nem nos dias de hoje, que fugiu aqueles 2 presos da penitenciária de segurança máxima. Uau! Com monitoramento 24 horas, fugiram. E demorou muito tempo para capturá-lo. Com Jeová não é assim, não. Se escapar, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os bons e os maus. É o camarada tentando fugir, e Jeová 24 horas olhando ele, olhando ela. Está pensando que vai escapar, mas não vai escapar. Qual é a tua ocupação? Fugindo. Nós precisamos identificar qual é o propósito de Deus em nós. Quando Salomão diz em Eclesiastes 3 que para tudo tem um tempo determinado, é uma grande verdade. Mas se você ler lá na escrita, diz assim: há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de sorrir, há tempo de abraçar e há tempo de dizer: não me abrace não estou para abraço. E aí você tem que entender, entendeu? Senão vai levar outros fora. Está compreendendo? Tempo de ajuntar pedras. Mas a escrita não diz que tem tempo de tacar pedra. Diz que depois tem tempo de espalhar. Você está entendendo a forma de Deus trabalhar? Pois se eu juntei, tem que ter tempo de tacar. Por não taque, que a Bíblia não diz. Ajunta, depois espalha. Nem que fique com vontade de dar umas pedradas, vontade, mas não pode. A Bíblia diz que não pode. Pode. E o impressionante é que quando diz plantar, colher, chorar, sorrir, abraçar, afastar-se de abraçar, espalhar, juntar, mas lá não diz no neutro.
Lá não tem escrito assim, tempo de fazer nada. Você está entendendo? Qual é a tua ocupação? A minha ocupação é fazer nada. Cuidado, porque o machado de Jeová está posto. Você está entendendo? O machado está posto, está preparado, está prontinho, está moladinho, a qualquer momento vai cortar. É palavra de reflexão. Nós temos que identificar qual é o propósito. Deus tem um propósito na sua vida, na nossa vida. Deus não te colocou neste mundo aqui para viver vagando, sem um rumo, sem um propósito, sem um objetivo, sem um ideal. Não, irmão. E quem tem que identificar isso é você. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Já sei. O meu propósito, a minha missão é louvar. Aí eu lhe pergunto aqui na reflexão, e você está louvando da forma que você deveria louvar? Ou quando chega na hora da oportunidade, você diz assim, ó, hoje não. Se Deus te chamou para o louvor, por que é que você não está ensaiando para louvar? Por que é que você não está investindo no louvor? Uma aula de canto, um CD de louvor, hoje não precisa mais, vai para o YouTube. Você está entendendo? Aperfeiçoamento. Hoje eu vou preparar um louvor para oferecer ao nosso. Você viu o que aconteceu aqui agorinha porque alguém louvou? A presença de Deus não desceu? É porque o Senhor recebeu. Qual é o propósito de Deus em você? O meu propósito é na palavra. Deus me chamou para pregar a palavra, mas o bispo não me dá oportunidade. Que conversa é essa, irmão? Pregar aqui é fácil. Pregador não pode ficar pregado em tribuna. Eu gosto de pegar, olhe para cá, é só pegar quem gosta muito de pregar. Eu amo pregar, ama pregar, então evangelismo. Vai pregar no evangelismo. Que nem uma vez foi um grupo pregar no evangelismo, daqui a pouco voltaram tudo de cabeça baixa. O que foi, rapaz? A gente passou, foi vergonha ali. O que foi? A gente foi pregar para os camaradas ali, eles que pregou para nós. Saí de lá com vergonha. Eu falei, se eu tivesse com vocês não iam voltar com vergonha. Mas por quê? Primeiro, o que adianta conhecer e não praticar? Acaba pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se ele não estiver praticando, você está entendendo? De nada tem valia, irmãos. Tem que praticar. Se Deus te chamou para pregar, pregue a palavra. Sabe como é que eu comecei a pregar? No banheiro de casa. Você está entendendo? Não era tomando banho não. Entrava, eu trancava a porta lá dentro e dizia, irmãos, glória, eu estou sentindo Jeová aqui nesse culto. Que maravilha, Senhor. Sabe o que era o microfone? A escova de esfregar o pé. Eu lá, eita Jeová, glória, aleluia, irmãos estão sentindo poder aí, maravilha. Aí com vergonha para a bispa não escutar, ia lá e dava uma descarga no vaso para fazer barulho, né? E continuava pregando, Deus forte, Deus maravilhoso. Aí quando meu pai ia lá para o Vale das Andorinhas, lá para a fazenda do pastor Florisvaldo, e a gente ia pescar lá na beira da lagoa, o meu pai afastava, eu com a vara na mão dizia, irmãos, saúde irmãos com a paz do Senhor. Hoje o fogo vai descer nesse lugar aqui. E vocês podem não acreditar, mas eu começava a pular, falar em línguas estranhas, chorar e sentir a presença de Deus. Foi assim que tudo começou. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? É o evangelismo. Porque tem gente que não louva, não prega, mas é especialista em evangelizar. Tem gente que não prega, não louva, não canta, mas é especialista a fazer uns bolos de chocolate para a cantina da igreja, uma torta de frango, você está entendendo? Uma empada, um bolo de milho. Às vezes, irmão, seu propósito é esse. É cooperar para o crescimento do reino de Deus. Você vai se sentir mais útil. Deus vai olhar mais para você. Minha filha está trabalhando. É você chegar e dizer, está aqui, bispo, um bolo de chocolate para a cantina de hoje. Vai que Deus até me usa. Eu falo, ninguém vai comprar esse bolo, já está pago. Tome, é meu. Você está entendendo?
Descubra qual é o propósito que Deus designou sobre a sua vida. O meu propósito, a minha missão é ficar na intercessão. E você está fazendo o que aí sentado? Eu estou esperando alguém vir falar para mim para intercessão. É? Quando a gente estava no mundo, ninguém vinha falar para a gente: ei, vamos beber? Vamos fumar? Vamos dançar um forrozinho? Vamos. Não, o crente já estava lá, ó, cheio do mel e dançando. Agora, quando é as coisas para Jesus, fica se fazendo difícil, né? Ninguém me chamou. Estou chateado porque ninguém me chamou. Mas quando estava no mundo, já saía de casa rebolando. Eita, hoje vai ter, hoje eu beijo uns 10. É assim? Mas para Jesus não tem coragem de fazer as coisas. Para Jesus, senta na cadeira, nenhum glória a Deus está. Te prepara, ou você frutifica a partir de hoje, ou Deus vai cortar você. Ou o machado vai passar, ou você frutifica na presença de Deus a partir de hoje. Calme pior cavapias. Merquisto de a praia, choma. Irmão, aqui tem palavra, aqui tem Bíblia, aqui na igreja onde os irmãozinhos sentam, apaga a luz e fica mastigando chiclete, não. Aqui você senta, dá glória a Deus, dá aleluia, se alimenta da palavra e frutifica, e frutifica, e frutifica, e frutifica na presença de Deus. Qual é o propósito de Deus para você? Tem gente que não prega, não louva, não sabe fazer nenhum bolo, mas é uma bênção na portaria da igreja. Se este é o seu propósito e a sua missão, faça valer. Chegou na porta, não tem ninguém, vou ficar aqui na porta. Porteiro da casa do Senhor. Irmãos, o que está ligado aqui na terra está ligado no... Se lá em Salmos 24 diz assim: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o rei. Aí eu imagino os anjos do lado de dentro e outros na porta dizendo: mas quem é este rei do rei, rei dos reis, rei da glória? E ele diz: o Senhor dos exércitos, poderoso na guerra, ele é o rei. Imagina na porta da igreja. Você está entendendo? Imagina o demônio passando lá de fora, doidinho para entrar, mas vê aquele crente na porta cheio da presença de Deus. Mas tem uns que não dá nenhum glória, irmão. O diácono Denis, quem conhece o diácono Denis? Aquele negão de quase 2 metros que tem aí, fortão. Se ele estiver na portaria, irmão, chegar um caba bebo, querendo bagunçar ou endemoniado, Denão só faz assim, ó. Acabou, irmão, acabou. O demônio já volta na outra esquina. E, rapaz, tem um guarda-roupa lá na porta, né? Não pode nem se aproximar. É o propósito de Deus que está em você. Tem gente que não prega, não louva, não canta, não evangeliza, não fica na intercessão, não fica na portaria, mas é especialista a fazer isso aqui, ó. Isso que eu vou fazer. E você não tem noção do quanto isso é importante. Agora vigia, viu? Os homens abraçam os homens e as mulheres abraçam. Você está entendendo? Agora, se for um dia de parabéns, de aniversário, data comemorativa, vou lhe ensinar como é que você abraça sua irmã. Parabéns, irmã. No máximo, parabéns, irmã. Irmão, porque tem uns irmãos que no vigia dizem: irmã, seja bem-vinda. Sangue de Jesus tem poder. Você está entendendo? Não pode. A vez a irmã entrou à porta do templo, só Deus e ela sabe como ela chegou.
Ela enfrentou um dia terrível de luta, escutou palavras que feriram a sua alma. Você não precisa falar nada, irmão, nem perguntar. Só chega e dá um abraço. O máximo diz assim: vai passar. Deus está com você nesta batalha. Se precisar de um ombro amigo para chorar, eu estarei aqui. Descubra qual é o propósito que está em você, que Deus designou a você. Qual é a sua missão? Se é missões, faça missões. É ser um obreiro, exerça a sua função de obreiro. Quem está me ouvindo, diga amém. O que o presbítero tem que fazer segundo a Bíblia? Vou te citar um exemplo. Quando tiver alguém enfermo, chame os presbíteros. Você está entendendo? Mas se eu chamar o presbítero, eu estou te fazendo do meu pastor. Não, não. Deixa Deus usar os presbíteros. Aí tem presbítero que está dizendo: nunca ninguém me chamou. Mas escuta o que eu vou te dizer: não precisa nem chamar. Qual é o propósito que está em você? Não é a sua missão? Irmãos, vamos orar porque fulano de tal está enfermo. E o presbítero, pois amanhã eu vou lá na casa dele, da casa dela, impor as mãos e ministrar cura. Você está entendendo? É se dispor a fazer valer o seu chamado. Qual é a função do diácono, da diaconisa? É servir. Não é diácono, diaconisa ficar de culto para lá e para cá na igreja. Ô irmã, aleluia, irmã. Não, vá servir. Vá servir. Vá encher a jarra de água ali no filtro. Vai ver se no banheiro tem papel higiênico. Quando a criança entrar no banheiro e saiu desconfiadinho, vai lá e dá uma olhadinha se não jogou papel dentro do vaso. É trabalho de diácono e diaconisa. Exercer a sua função é servir a Santa Ceia, é cuidar dos utensílios da igreja. Não é para esquentar a cadeira, não é para esquentar banco, não. Mas a minha idade está muito avançada, irmão. O que tem de gente velho que dá menos exemplo do que quem é novo não é brincadeira. Tem saúde para dançar, para escutar música do mundo, para xingar palavrão, para ir na onde não deve. Mas na igreja, eu sou uma florzinha, eu não posso fazer nada. Jeová me põe dentro do aquário, papai. Não, irmão, frutifique. Irmão, eu estou falando aqui debaixo da autoridade do Senhor. É tempo de nós estamos na linha de chegada. Ou a gente frutifica, ou daqui a pouco aí alguém vai perguntar assim: cadê o irmão fulano de tal? Cadê a irmã fulana de tal? Desviou. Irmão, fizeram alguma coisa com ela. Alguém machucou ele. Foi não, irmão. Se parar de frutificar, logo em Jeová, foi o diabo que cortou. Foi não. Quem cortou foi o Senhor. Foi Satã que se levantou. Pois, irmão, quando Satã se levanta, o crente não tem que ficar sentado, ele tem que se levantar e se posicionar. O diabo não respeita as nossas dengoseis. Não respeita. Eu estou tão chateadinho, eu estou tão magoadinho, e eu não vou contar para ninguém. Tu está pensando que o diabo respeita isso, é? Você está entendendo, irmão? E Deus não fica preocupado com essas coisas, não. Eu estou tão ferido, eu estou tão desanimadinho. Pois trate de se animar. Pois trate de se erguer, se levantar. Erga a cabeça. Sacode a poeira e vai para frente. Colocou a mão no arado, filhão, filhona, não pode olhar para trás. E se você recuar, o amor do Senhor não tem prazer em você. Não tem prazer em mim. Evangelho não é para covarde, para medroso. É para pecador? Sim. É para limitados? Sim. Temos fraquezas? Sim. Desanimamos? Sim. Nos ferimos? Sim. Mas não podemos desistir de lutar. Já falei para vocês várias vezes aqui, que às vezes eu tenho que profetizar para mim mesmo. Bora, rapaz, cabeça erguida. Bora, rapaz, Deus é contigo. Porque, irmão, ficar se vitimizando não vai resolver a situação. Você vai querer viver uma vida sempre sendo vítima? Não, irmão.
foi a vítima? Olha lá o corpo no chão. Quem foi o autor do crime? Olha lá o Satã armado. A quadrilha, olha lá os demônios com ele. Aí no outro dia, quem é a vítima? O irmão fulano de tal. No outro dia, quem é a vítima, irmão? É a vítima todo dia, é. Você sabia que às vezes a vítima tem que reagir? Não no mundo físico. Você não vai lutar com ladrão. Você não vai pegar no cano do revólver e dizer, atira porque eu tenho promessa e não morro. Vai, atira. Você não vai fazer isso. Mas diante do mundo espiritual, você tem que se posicionar. Fazer o que Deus te chamou para fazer. Se colocar na brecha, colocar à disposição do Senhor, dizer, Senhor, cumpre em mim o teu propósito. E quem tem que identificar qual é o propósito é você mesmo. Eu vou dizer aqui bem na simplicidade. Se você louvava e parou de louvar, volte a louvar depressa. Resolva as pendências. Deixe os impedimentos de lado. Resolva o que tem que ser resolvido. Aí eu pequei, eu falei, procura o pastor antes que o pastor te procura. Aí o fisco não devia, procure o pastor e confesse o que você cometeu. Porque a qualquer momento, ó, vem aí, ó. O que? O machadão de Jeová. Se você pregava, volte a pregar. Se você exercia as funções ministeriais, volte a exercer. Se tem que resolver alguma coisa, resolva. Deus marcou esta noite para dizer que Ele está nos dando uma oportunidade de um novo recomeço. Irmão, isso, nosso coração tinha que se alegrar de uma forma ampla. Porque quando o diabo e os demônios, a terça parte, se levantou contra Deus, eles foram lançados de cima a baixo. Para eles nunca teve e nunca terá uma nova oportunidade. É por isso que Ele não suporta eu e você. Porque por Ele a gente não estaria aqui mais. Ele deve ficar furioso quando Ele olha e vê alguém aqui na frente reconciliando com o Senhor. E para Ele não tem reconciliação. Quando Ele vê um crente confessando, se arrependendo e deixando o pecado, Ele deve ficar muito furioso, porque Ele não adianta confessar, não adianta, não tem perdão para Ele, não tem nova oportunidade para Ele. Aleluia. Segundo e último lugar, para a gente finalizar, o que fazer para frutificar? Não queira ser quem você não é. Seja você mesmo. Quer frutificar? Para de ir na ondinha dos outros. Você está entendendo? Você não é minhocão. Você não é o corpo do minhocão, que é onde a cabeça vai, você vai atrás. Você não vive com os preceitos mundanos. Meu mundo, minhas regras, minhas normas, minhas vontades. Você não vive os preceitos do mundo. Vida leva eu, vida leva eu, leva eu, vida leva eu. Não, você não vive dessa forma. Se você quer servir a Deus em espírito e em verdade e quer frutificar, seja você mesmo. E quando vê alguém indo pelo caminho errado, falando o que é errado, cometendo o que é errado, se agindo de forma errada, não aceite. Porque tem gente que é assim, fulano falou mal de você, e você falou o quê? Você cortou? Porque o mínimo é cortar, irmão. Irmão, não quero saber. Pare de falar. Ainda mais quando é sobre o pastor, irmão. A Bíblia diz que Deus constituiu pastores. Eu vou dizer algo aqui, não é desabafo, não é indireta. É direta e é exortação. Escuta o que eu vou lhe dizer. O dia em que o pastor tomar 10 decisões na igreja e o rebanho concordar com as 10, o ministério desse pastor não é aprovado por Deus. Que isso, bispo? Sim.
Porque a visão que Deus dá para o pastor, Ele não dá para o rebanho. Senão não precisaria de pastor. Porque pastor não age, não conduz o rebanho conforme a opinião alheia de terceiros, mas segundo a orientação do Senhor. Todas as vezes que Davi ia para a peleja, antes ele consultava quem? Os seus amigos? Seus parentes? Ele consultava o Senhor. Pastor não tem que perguntar, e aí, irmão, você concorda, irmã? E aí, o que você acha, irmã? Irmã, é verde ou amarelo? Irmã, vai ter congresso das irmãs, né? O que vocês acham? Verde, amarelo, rosa ou roxo? Por incrível que pareça, ainda vai levantar alguém e dizer, colorido. Ainda com purpurina brilhando. Arco-íris. Aí se o pastor acata a opinião de uma, os outros ficam tudo valente. Mas porque a opinião dele e não a minha. Por isso que pastor não trabalha dessa forma, irmãos. Pede orientação a Deus e aplica o que deve ser porque as consequências, sejam para bom ou para ruim, Deus vai cobrar de quem? Do pastor. Então quando você vê alguém agindo de forma incorreta, inadequada, falando mal do pastor pelas costas, se levantando contra os ensinamentos da Bíblia, não coopere com a injustiça. Não aceite. Não seja conivente do erro alheio. Porque cada um sabe para quê e por que foi chamado. Chamado. Somos seres humanos, irmãos. Somos seres humanos. Tem muitas coisas que eu não concordo. Mas o fato de não concordar não nos dá o direito de ficar questionando. Você está entendendo? São regras, são normas. É a liturgia do culto, é o ensinamento do ministério. A igreja não tem que se adaptar ao membro e nem ao pastor. O pastor tem que se adaptar à igreja. Ô bispo, vou aproveitar o gancho aqui, o ensejo. Bispo, e as igrejas pretas, bispo, é do cão? Não. Errado? Não. A doutrina deles é aquela lá. É aquela lá. Se eu não sou de acordo, eu não congrego lá. Agora eu ficar dentro da igreja, desacordo, aí essas paredes pretas é do cão, aí isso é do diabo, eu não concordo com essas paredes, tu está pior do que o diabo, murmurando. A murmuração é um demônio terrível, não é um sentimento, é algo diabólico. É que nem o crente está no ministério, mas eu não concordo com isso, mas não aceita aquilo, mas não sou de acordo. E está fazendo o que, meu filho e minha filha? Nem eu posso mudar as regras para agradar a mim mesmo, quanto mais a terceiros. Eu não posso aqui pregar heresia, ensinar heresia. Eu não posso subir aqui e pregar mentira. Por isso que eu sempre falo, quando eu vou pregar, mantenha a Bíblia. E se eu errar, vocês têm o direito. Bispo, era Caim, o senhor falou Caim, que nem meu pai fala Caim. O senhor errou, falou Caim. Você está entendendo? O irmão foi pregar lá no setor 3, um jovem, eu fui pregar lá terça-feira, e o jovenzinho, na humildade, ele deu uma saudação, e ele falou que Davi foi para a caverna, para guerrear na caverna. Ele entrou na caverna para guerrear, tinha uma guerra dentro da caverna. Aí quando ele terminou, a irmã pegou o microfone e falou, irmão, não é guerrear na caverna, irmão. Ele entrou na caverna porque ele estava angustiado. Ele entrou na caverna porque Deus tinha um propósito. Irmão, o semblante do jovem assim, ó, ele quase chorou. Aí eu peguei o microfone depois e falei, jovem, você está de parabéns, viu? Porque a gente aprende assim, errando, a gente não é perfeito. Eu já preguei na minha vida e às vezes eu falei uma frase errada. Eu nunca me esqueci que eu preguei numa igreja todinha acerca Cafarnaum. E eu falei Carnafaum. E não foi só uma, duas, três vezes, não, foi várias vezes. Quando terminou o culto, o irmão que menos gostava de mim na igreja chegou e falou, e desde quando Carnafaum é Cafarnaum? Desde quando Cafarnaum é Carnafaum, baby? Você está entendendo? Eu falei, não interessa, o povo entendeu. Deus sabe da sinceridade do meu coração. Eu não posso subir na tribuna e xingar palavrão e ficar cobiçando as coisas alheias. Você está entendendo? Não queira ser quem você não é. Seja você mesmo.
Não adianta a gente ser uma coisa em casa e chegar na igreja ser outra. E eu prego aqui, minha esposa está bem aqui. Se ela quiser me envergonhar qualquer dia, ela tem a liberdade. Porque ela sabe que o que eu sou aqui, eu sou lá em casa. Eu posso ser até mais romântico do que eu sou aqui lá em casa. Agora, ao contrário, não. Você está entendendo? Seja você mesmo, irmão. Não queira transpassar o que você não é. Você está entendendo? Você não é igual a todos. Você não é igual a todos. Não, ó, quem está me ouvindo, diga amém. Aí eu tenho que ser, ó. Aí eu vou ficar aqui. Não, se você não é assim, fique só dando glória no seu jeito. Você não precisa impressionar ninguém. Você não é igual a todos. Cada um tem uma forma, tem uma maneira de Deus usar. Deus te usa do jeito que Ele quer. Você está entendendo? E o fato de a gente pular, eu vou usar eu como exemplo, não vou usar nem terceiro. O fato de eu dar uma sapateada aqui, de eu falar em línguas estranhas, não significa que eu sou melhor, maior do que quem está sentadinho ali só. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Eu estou sentindo tua presença. Ou quem fica só enxugando as lágrimas. Não, irmão, cada um Deus usa de uma maneira e de uma forma. Que mais? Você não é clone. Você não é clone. Eu conheço irmão, que a irmã, se a irmã andasse assim, ó, aí a irmã, a discípula ia atrás. Meu Deus, para que isso? Se a irmã viesse com a camisa colorida, a discípula atrás. Irmão, cuidado. Cuidado. Paulo certa feita disse: sejam imitadores de Cristo como eu sou. Quer imitar alguém? Imite a Jesus. Ame como Jesus, perdoe como Jesus, tenha misericórdia como Jesus, seja fiel como Jesus, seja obediente como Jesus foi. Deixa eu te contar uma coisa aqui, não é heresia. Você sabia que Jesus quase voltou atrás? Que isso, bispo? Está lá na Bíblia. Senhor, aliás, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Oh Pai, todavia seja feita não a minha, mas a sua vontade. Se espelhe em Jesus. Quando você vê alguém desistindo, não desista com ele, não desista com ela. Agora, porém, não desista dele, não desista dela. É completamente diferente. Você não é clone, você não é sósia, você não é dublê. Você foi plantado no meio de uma vinha, mas você não é videira, você é figueira. Cumpra o seu propósito, faça valer o seu chamado. Até quando você vai ficar fugindo da responsabilidade? Até quando você vai dizer: eu não, Senhor, usa outro? Se disponha, irmão. Se posiciona. É tempo dos soldados estar no campo de batalha. É tempo de fazer valer a responsabilidade a qual Deus confiou a você a fazer. Deixa Deus cumprir o propósito dele em você. Deixa Deus fazer de você um instrumento nas mãos dele. Não adianta você ficar: passa lá em casa, Jesus, vai na minha. Ó, que quando ele for, ele faz uma faxina, viu? Viu? Ele vai. Ele faz que nem ele fez com Zaqueu. Desce, Zaqueu. Porque hoje não é o seu convite que vai fazer eu ir lá, não. Hoje me convém pousar em sua casa. Você está entendendo? Ele vai, mas ele vai colocar as coisas nos devidos lugares. Lembra quando Deus te usava? Lembra quando você fazia algo para Deus, você se sentia tão importante, na simplicidade? Lembra o quanto Deus te usava de uma forma extraordinária, através do louvor, através da palavra, através da liderança, através dos ministérios? Lembra do que Deus já fez na sua vida? Lembra? Me acompanha, filho.
Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que hoje Ele te dá uma nova oportunidade. Você vai voltar a fazer melhor do que você fazia antes. Me criou, Playa Manjorga, Barimina. Aí eu sou e acai. Lembre-tu que Arabaxandarabai. O diabo não vai calar tua voz. O diabo não vai travar os teus lábios. Se você foi chamada para profetizar, você vai voltar a profetizar. Goste quem gostar, queira quem não quiser. Deus vai te usar. Tem profeta de Deus aqui nessa noite? Levante a mão e glorifica a Jesus. Escuta o que eu vou lhe dizer. Você não está proibido a profetizar. Deus não proibiu você a parar de profetizar. Por que é que você parou de profetizar? Deus não proibiu você de adorar, de servir. Por que é que você parou de adorar e de servir? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu finalizo dizendo: o Senhor chega, mas não tinha fruto. E segundo a tradição, se tinha folhas, era obrigatoriamente ter fruto. Porque as folhas a gente vê, todo mundo vê. Todo mundo vê. Mas as raízes, ninguém vê. Último aspecto é: quer frutificar? Fortaleça as tuas raízes. Senhor, corta não, Senhor. Durante este ano, Senhor, só mais este ano, eu vou escavar em volta da figueira. Eu vou adubar em volta, Senhor. Aí quando passar um ano, Senhor, o Senhor vem de volta para olhar. Se não frutificar, aí a gente corta, Senhor. Como estão as tuas raízes? Em direção ao ribeiro. As raízes estão rasas. Deus vai podar figueiras nesta noite. Deus está podando figueiras nesta noite. Mas depois vai ter crescimento. Está doendo, está sangrando, a podação está passando. A palavra é a podação do mestre. A palavra é a podação do Senhor. Aquele que aceita a correção vai ter crescimento. Aquele que aceita ser podado pelo Senhor vai ter crescimento. E as raízes vai crescer cada vez mais. Alicerce, estrutura. A gente passa diante daqueles prédios imensos, nos centros das cidades, brilhosos, com seus espelhos. E a gente dizemos: que prédio lindo. Ah, é? Mas o que sustenta aquela lindeza todinha ali não é os espelhos, não é a estrutura de cima, mas é a base de baixo. O que mantém a nossa vida de pé não é as folhas, não é a aparência, não é a capa, não é o contraste, mas é as raízes. Fortaleza, fortifique as tuas raízes. Como é que eu vou fortificar as minhas raízes? Fazendo valer o seu chamado. Irmão, não tem ninguém mais ansioso para este culto acabar do que o diabo. Coloque a mão no seu coração aonde você estiver aí. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Deus vai te dar um sinal nesta noite, que ainda não acabou. É tempo de frutificar, é tempo de frutificar, é tempo de frutificar. Hoje o Senhor nos dá mais uma oportunidade. Enquanto a
a presença de Deus está envolvendo o ambiente. Você que sente, que reconhece, que precisa de uma nova oportunidade, você vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente. Deus está te dando mais uma oportunidade este ano de frutificar. Frutificava e parou de frutificar, está estéril. Há uma chamada de Deus para a tua vida hoje. O tempo de frutificar chegou. Chega de viver na dúvida. Quando este culto terminar, e você que não tomou a decisão, não atendeu o convite do Senhor nesta noite, se quando este culto terminar, você não tiver tomado essa decisão, você vai se ver com Deus. Deus vai te encontrar. Deus está vendo folhas, mas não está vendo os frutos. Eu vou perguntar mais uma vez: aonde é que está você, que reconhece que da forma que está não pode continuar? Eu estou falando isso aqui com muita simplicidade, humildade e temor a Deus. Hoje Deus te dá uma nova oportunidade. Eu finalizo a palavra dessa noite dizendo: guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Permaneça.